Oi, pessoal. Vamos continuar aqui com um assunto que é um dos assuntos do momento no meio católico, né? Top 10 entre as tias do Zap, que é os tios e tias do Zap, que é as profecias do Padre Oliveira, né? Aqueles grupos da família mandando as profecias do Padre Oliveira, entre tantas outras mil profecias, você tendo que ter nervos para lidar com isso. Bom, bora lá. A novidade é que o rapaz que a gente chama de. A gente vai passar a chamar ele de porta-voz, acho que é mais fácil. Ele nunca se identificou como porta-voz do Padre Oliveira, mas a gente acho que pode usar esses termos, né? Já que mesmo que de um modo informal ele está fazendo esse papel de porta-voz do Padre Oliveira, afinal ele é a principal fonte de contato com o Padre Oliveira, o primeiro a receber os manuscritos com as profecias do padre, que a gente nem sabe se tem esse nome, enfim, etc. Então, esse rapaz entrou em contato com a gente porque ele soube que a gente ia fazer, estava avisando nossos stories do nosso Instagram, o Catequista Oficial, que a gente ia fazer um vídeo com a nossa análise sobre as supostas profecias do Padre Oliveira que estão bombando por aí. E ele entrou em contato com a gente e a gente deu para ele um resumo dos tópicos que a gente ia abordar no vídeo que a gente ainda não tinha publicado, e a gente já publicou, esperamos que você tenha visto, né, que você tenha visto, e perguntou se ele tinha alguma coisa a dizer sobre aqueles tópicos, aqueles que a gente ia abordar. E ele teve o espaço dele para dar a versão dele, enfim. O ponto que a gente discutiu foi sobre a profecia, a suposta profecia do Padre Pio sobre os 3 dias de trevas. E ele falou uma coisa interessante que é, e, abrindo aspas, e sobre a profecia do Padre Pio, meses atrás eu mandei para o Padre Oliveira o conteúdo que vocês publicaram dizendo que é falsa a atribuição. Ele não questionou. Ok, aí tem outra coisa que ele diz também sobre isso, abrindo aspas de novo. Estou convencido também que o Padre Pio nunca profetizou os 3 dias de trevas, mas Dom Bertrand me disse que tem um documento que comprova que sim, o santo profetizou. Gostaria de esclarecer isso com ele na próxima oportunidade de conversarmos. Né? Eu acho difícil o Dom Bertrand, para quem não sabe, Dom Bertrand, espero que vocês saibam, né? Sua Alteza Real e Imperial. Está dizendo aí que tem um documento. Bom, a fonte que a gente apresentou é um jornal que servia justamente como a voz, né, do Padre Pio, dos frades responsáveis, né, pelo Padre Pio, enfim. E justamente para dissipar as notícias, os fake news da época, né, que ainda reverberam, ainda hoje, né, as frases falsas atribuídas ao Padre Pio ainda reverberam, e aquele jornal servia, inclusive editado em inglês, também não só em italiano, para ajudar o Padre Pio nessa questão, porque ele ficava com o filme dele queimado muitas vezes com as autoridades da igreja, porque pensavam que ele estava falando isso ou aquilo, e ele ficava triste, porque ele realmente não dizia muitas das coisas que divulgavam que ele dizia. Então a nossa fonte, vocês já sabem qual é, a gente já deu essas informações. Beleza, segue o assunto. Então, tá aí, a gente já deu esclarecimento do rapaz, e ele faz um questionamento bem interessante, bem pertinente, essa é a palavra, né? Porque a gente tinha alertado que não é legal ficar dando crédito para profecias de que uma pessoa que a gente não faz ideia nem de quem seja, né? A gente tinha dito, falar de profecia do Padre Oliveira, que nem para falar de profecia da dona Mariquita. Quem é a Dona Mariquita, né? Que me interessa as profecias da Dona Mariquita? Não sei quem é, não sei como vive, né? É igual aquela abertura clássica do Globo Repórter. A onça, onde vive? O que come? Chega o Sérgio Chapelin, né? O que come? Onde vive? Né? Como se, né? Enfim, a gente não sabe, nem sabe nada sobre essa pessoa, né? Então, enfim, por quê, né? Por que as pessoas estão dando tempo crédito? Ele questiona, esse rapaz, qual é o risco de acreditar em uma revelação sem saber de quem veio? Não é imprudente também desacreditar a revelação e com isso desestimular as orações que estão crescendo tanto? Eu vou responder primeiro essa última, né? Então ele chama de imprudente desacreditar a revelação e com isso desestimular as orações que estão crescendo tanto. Jamais se pode acusar de imprudência, né, desacreditar uma revelação que tem vários pontos frágeis, né? Por que vai ser imprudente? A verdade nunca é imprudente, me parece, né? Por que a verdade seria, né, imprudente? A gente expôs vários questionamentos que
me parecem bastante válidos no outro vídeo, né? Por que isso seria imprudente? Por que a verdade não seria conveniente, né? Ainda mais se tratando de uma revelação que não teve a avaliação, nem a aprovação, ou desaprovação, nada disso, mas não teve a aprovação das autoridades, seja do bispo local, seja de Roma. Então, não faz sentido acusar de imprudência alguém que desacredite qualquer revelação particular que não tenha sido chancelada pelo bispo local ou por Roma. Outra questão é que ele fala de desestimular, vai desestimular as orações que estão crescendo tanto. Gente, mas para fazer crescer as orações, a gente precisa sempre estar tacando, né, futigando o povo com ameaças de desgraças, e a guerra, e o comunismo, e a nova ordem mundial, e o capeta da contaminação espiritual, e sei lá mais o que. É tudo isso que são realidades, né, que pode acontecer mesmo, não duvido que aconteça. Né? Guerra, então, acontece direto, né? A humanidade, guerra é a humanidade, a roda da história girando, né? A humanidade caminha de guerra em guerra, então qual é a novidade, né? Enfim. Então, assim, não é questão, a gente para estimular as pessoas, a gente tem que deixar sempre as pessoas. Será, né, que esse é o caminho, deixar sempre as pessoas nesse modo calamidade? Eu queria mostrar para vocês. Aí ele pergunta, qual é o risco, né? Qual o risco em acreditar em revelação sem saber de quem veio? Depende do conteúdo dessa revelação. Porque se essa revelação é que nem aquelas outras, né, que falam muito de coisas muito medonhas, né, que mete medo nas pessoas, que deixa as pessoas assustadas, tem o risco das pessoas ficarem doentes, mentalmente doentes, e somatizar isso nas pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, elas ficarem fisicamente doentes. A gente já postou várias mensagens assim, acho que deve ter no nossos destaques sobre NON, que é a nova ordem mundial, nossos destaques sobre demonologia, nossos destaques sobre revelações, de pessoas que falam pra gente que paralisaram a vida de tanto consumir esse tipo de conteúdo, né? Não é que coisas ruins não acontecem, não, acontece desgraça, acontece coisas terríveis em questões políticas e tudo, mas se a gente só ficar focado nisso, muito, né, principalmente as pessoas mais sensíveis, os nervos não aguentam, né? E aí a pessoa vai ter que se ver aí com uma doença mental, vai ter que lidar com isso, vai ter que gastar um bom dinheiro no psiquiatra, enfim. Olha a mensagem que a gente recebeu hoje, como foi providente isso. Aí ele falou que aqui, minha mãe, esse tipo de coisa deixa as pessoas cada vez mais neuróticas, né? Minha mãe está num estado de saúde mental deplorável e ela teve AVC. Ela já teve AVC. Estas coisas só estão piorando o estado de saúde dela porque vem sofrendo por antecipação. Então, esse é o ponto, né? Jesus diz o quê, né? Jesus até fala das coisas que vão acontecer no futuro, mas Jesus, ele fala o quê? A cada dia basta o seu cuidado. Principalmente quando ele fala de providência divina, né? Quer dizer, a cada dia basta o seu cuidado. E quando a gente fica o tempo todo consumindo conteúdos que falam do futuro, de um futuro que a gente sabe, sei lá, o grande castigo de Garabandal, né? Que nem é aprovado pela igreja isso, mas o grande castigo de Garabandal. Tem gente que já morreu, mas passou a vida na ansiedade, na expectativa de ver o grande castigo de Garabandal. Morreu ou não viu? Né? A Conchita, que foi uma das principais videntes de Garabandal, disse que Padre Pio, antes de morrer, ia ver o grande milagre, né? O grande milagre de Garabandal. Não viu nada. Padre Pio morrer sem ver essas coisas. E, aliás, é mito essa história também, outro mito relacionado ao Padre Pio, de que ele dava crédito a Garabandal. Não conheço fontes seguras disso, muito pelo contrário. Não conheço nenhuma fonte que me leve a crer que Padre Pio acreditava em Garabandal. Então as pessoas ficam sofrendo por antecipação. E o sofrimento, né, faz parte da vida, porque realmente acontecem desgraças, né? Sejam pequenas, sejam na escala da nossa família, sejam a nível global, seja a nível do nosso país ou da nossa cidade, acontecem desgraças, não é? Mas também tem os momentos de respiro, né? Tem os momentos em que a coisa está apaziguada, né? Como de jejum, como disse Jesus, né? Tem hora que a gente jejua. Uma hora eles vão jejuar quando o noivo for tirado deles, né? Mas agora não é momento de jejuar. Então tem horas que a gente tem que curtir a tranquilidade do momento. E quando você fica estimulando as pessoas a só pensarem em desgraça, em calamidades, em coisas ruins que vão acontecer, sabe-se lá quando, é tudo muito aberto, né?
Aí tentam dar datas, mas as datas sempre furam. Né? Uma hora certa, né? Uma hora esse povo acerta, né? Porque de tanto prever o fim do mundo, sei lá o que, uma hora a pessoa, de tanto chutar, uma hora o chute entra. Mas você não deixa a pessoa viver aquele momento de descanso que ela precisa para se recompor para a luta. Porque a vida, a gente tem momentos de camarim, momentos de luta, momentos de camarim, e as pessoas estão querendo que as pessoas vivem em constante batalha. É batalha espiritual, é batalha na política, é batalha não sei o que, é batalha... As pessoas não aguentam, porque elas já têm uma série de picuinhas pessoais. É o filho com problema emocional, é ela mesma que tá com problema emocional, o outro tem dificuldade de engravidar, o outro não tá com dificuldade de sustentar a família, o outro tá desempregado, e as pessoas ainda têm que lidar com guerra que tá prevista para não sei para quando. De uma pessoa, uma previsão de uma pessoa que elas não sabem quem é, e ela começa a ficar ansiosa com isso, e isso junta com a profecia do grande milagre de Terabandal e de não sei das quantas, e Maria Bonilla, não sei das quantas, e o padre exorcista que diz que se ele comer sei lá o quê, e vai ficar possuído, não sei o quê. A pessoa não aguenta, né? Então a gente tem, isso não é só uma opinião nossa, a gente tem recebido não só as mensagens das pessoas, como conversado com profissionais qualificados, psicólogos, católicos, que inclusive tem muitos clientes católicos também, e falam com a gente, olha, Vivi, o que eu tenho recebido de pacientes com sofrimento psicológico muito grande, por terem consumido, por estarem com a mania de consumir esse tipo de conteúdo, de mensagens que a igreja não aprovou e que são geralmente mensagens que estão prevendo guerras e invasão do país e sei lá mais o que, e as pessoas estão passando isso para os filhos. Então já temos uma geração de crianças aí neurotizadas pelos pais, né? Claro, sem culpa, né? Os pais não fazem isso por mal, mas são crianças nervosas, que choram com as notícias, né? E que pensam que tudo é uma calamidade. Então, sabe-se lá se essa criança vai ter fé quando crescer, né? Porque vai ter uma memória da religião que foi passada na infância, uma memória de uma religião de terror, que deixa ela sempre em estado de sobressalto, de alerta, de desgraça próxima, né? Então, isso tudo é um risco. Se vocês não querem acreditar da opinião desses psicólogos que eu citei, vamos dar uma olhada em Padre Pio, né? Vamos dar uma olhada em Padre Pio. Teve uma mulher chamada Anitta, que ela tinha, ou dizia ter, locuções interiores, né? Que são um dom sobrenatural de você ouvir a voz de Deus no seu interior. Você não ouve com os ouvidos, né? Não som que vem do ambiente, nem são dos seus pensamentos. É uma voz de Deus que vem na sua cabeça e te diz mensagens. Então essa Anitta escreveu uma carta do Padre Pio pedindo orientação sobre essas locuções interiores. Ele respondeu. Isso foi Carta Anitta em 15 de julho de 1913. Abre aspas, Padre Pio. No que diz respeito às locuções interiores, não se preocupe, tenha calma. O que se deve evitar é que o seu coração se una a estas locuções. Não dê muita importância a elas. Demonstre que você é indiferente. Não despreze seu amor nem o tempo para essas coisas. Sempre responda a estas vozes. Jesus, se és tu que está me falando, permite-me ver os fatos e as consequências das tuas palavras, ou seja, a virtude santa em mim. Humilhe-se diante do Senhor e confie nele, gaste as suas energias pela graça divina, na prática de virtudes, e depois deixe que a graça haja em você como Deus quiser. É a virtude que santifica a alma, não os fenômenos sobrenaturais. Aí depois ele fala, dá um pulo um pouco aqui, não duvido em absoluto que seja Deus o autor das locuções, mas é preciso ser cautelosos, porque muitas vezes o inimigo mistura uma grande quantidade do seu próprio trabalho através delas. Você precisa simplesmente ter cuidado para não acreditar nessas locuções com muita facilidade. Olha só, olha o que Padre Pio está dizendo. Para a mulher não acreditar nessas supostas locuções ou locuções de fato com muita facilidade, porque é uma coisa muito confusa e muito difícil de discernir se vem de Deus mesmo, se é autossugestão, se vem do inimigo confundindo ela, enfim. Então, isso é tudo que o povo brasileiro, né, boa parte dos católicos brasileiros, não estão fazendo. Né? Estão acreditando em supostas locuções, intuições, sonhos premonitórios, profecias, com toda a facilidade do mundo, a ponto de nem exigir saber quem é, de quem se trata um profeta, para poder dar crédito.
né, as supostas locuções, profecias, sonhos, etc. A pessoa sai acreditando, porque recebeu pelo zap, ouviu o vídeo do influencer fulano, né? Pelo amor de Deus, escutem Padre Pio, né? Além de Padre Pio, vamos para outro santo, né? São João da Cruz, é citado no documento da Congregação para a Doutrina da Fé, das normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações. Nesse documento, que é relativamente recente, eles citam a obra Subida do Monte Carmelo de São João da Cruz, que era parça ali da Santa Teresa d'Ávila, né, outra grande mística, e São João da Cruz, um grande místico também. E ele adverte sobre as pessoas que ficam naquela ânsia, naquele desejo, buscando receber o dom sobrenatural de receber revelações, visões, as pessoas que querem muito isso. E ele diz que isso é um problema. Ele diz assim, abre aspas, né? Por isso, quem ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não apenas cometeria uma insensatez, mas ofenderia a Deus, porque não fixa o seu olhar unicamente em Cristo e continua a procurar realidades diversas e novidades. Aqui São João da Cruz está falando de pessoas que desejam, como a gente disse, receber visões e revelações. Mas a gente, sem forçar a barra, acompanha o meu raciocínio, poderia aplicar isso também a quem fica atrás de tudo que é notícia, né, de tudo que é escrito, de supostas revelações e visões, né, e acredita muito facilmente, ao contrário daquele conselho ali do Padre Pio, né, acredita em tudo e faz uma salada com tudo e está sempre, nunca basta, né, ele sempre segue páginas que se especializaram, né, influencers que se especializaram em falar de tudo que é vidente, convidam tudo que é dito vidente, falou que é vidente, eles convidam para fazer live. E tem gente que tem vidente aí que vê metade do céu, né? Nossa Senhora, que já falou com metade do céu, se for verdade, esses são os videntes mais top de todo o universo. E estão esses influencers, as pessoas começaram a se concentrar a sua espiritualidade, né? Em consumir supostas revelações particulares e revelações. Então, eu acredito que sem forçar a barra, muito facilmente a gente pode transferir esse alerta de ninguém mais, ninguém menos do que São João da Cruz, as pessoas que ficam nesse consumo desenfreado desse tipo de desinformação, na minha opinião, né? Que são sempre mensagens para sabe lá Deus quando acontecer, e para a pessoa estar sempre no estado de sofrimento antecipado, não é? E tem gente que já paralisou a vida por causa disso. Eu termino, para falar em leveza, né, um pouco de leveza, termino com o servo de Deus, Padre Léo, né, que eu acredito, acho que não estou sozinha nisso, que foi um dos maiores pregadores desse nosso país, uma bênção para a nossa nação, né, brasileira, para os católicos brasileiros. E ele tem um vídeo, acho que a gente vai botar aqui, ele tem uma pregação que foi colocada em vídeo, acho que 7 minutos, rapidinho, vejam, muito, com aquele humor dele típico, né, aquele jeitinho, muito engraçado, e com a história do seu Quinzinho, e que ele fala justamente do quanto é ruim as pessoas estarem sempre nessa preocupação com avisos de desgraças, que na verdade ninguém sabe se vai realmente acontecer. Se acontecer, aí você toma uma providência. Como diz Jesus, né? A cada dia o seu cuidado. Se está acontecendo, você tem que dançar conforme a música. Se a realidade está tranquila, viva com os seus essa tranquilidade, dê graças a Deus. Receba esse dom, receba. Aceite esse dom do Senhor. Né? Se você está na paz, em relativa prosperidade, em relativa tranquilidade, receba esse dom, vive esse dom. Quando a desgraça vier, receba também em paz de espírito e reaja conforme que tiver acontecendo. Agora, ficar sofrendo por antecipação, vai acontecer que a sua vida vai ser um permanente sofrimento. Você vai sofrer pensando no que vai acontecer e vai sofrer quando acontecer, se é que vai acontecer. Então, esse vídeo do Padre Léo é genial. Deixo com vocês, para vocês, sabe, terem um momento aí de descontração e de sabedoria, né? Porque ele não abria a boca à toa, né? Não abria a boca só para fazer graça, era um homem de Deus mesmo. Deixo essa mensagem com vocês. Fé e razão, Fides e Ratio, né? Como aquela encíclica de São João Paulo II, e como foi o exemplo, né, da vida de Bento XVI. Abraço para vocês, tudo de bom.
Então lance o seu coração e a sua vida inteira no coração de Deus. Jogue-se inteiro no coração de Deus. Projete-se inteiro no coração de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo de lançar-se em Deus, de jogar-se em Deus, de se acabar em Deus. E para isso, não se preocupe tanto. Faz como aquele mineirinho que estava sentado lá no boteco. Sossegar. Essa historinha eu conto no livro Seja Feliz Todos os Dias. É sentado lá no banco, sossegado. De repente o dono do bar falou: gente, silêncio, silêncio. Está dando na rádio aqui uma notícia extra. Aí foi aqui silêncio. Aumentou o volume do rádio. Senhoras e senhores, o Ministério da Justiça com pesar informa que acabou de espocar a Terceira Guerra Mundial. Foi um alvoroço. O sujeito saiu correndo, foi buscar a mulher dele que está na casa da sogra. O outro foi apartar as vacas, e cada um comentando. Você viu falar, mas a guerra, o Bin Laden resolveu se entregar, mas ele foi de avião, deu um problema seríssimo lá para aquele povo, coisa grave mesmo lá. E o homem já soltaram uma bomba russa e tal, era todo mundo nervoso. Menos o seu Quinzinho está sentado lá. O dono do bar ficou impressionado. Falou: vai ver que o coitado é surdo. Falou assim: seu Quinzinho, ô seu Quinzinho. Falei: senhor Quinzinho, o senhor escutou a notícia na rádio? Eu escutei mesmo. Eu ouvi essa conversa e falar mesmo que parece que espocou a guerra. Eu vi mesmo esse comentário, eu vim falar assim: seu Quinzinho, é a guerra, seu Quinzinho. É a Terceira Guerra Mundial, homem. A Segunda Guerra Mundial só de judeu matou 6 milhões. Foi muita gente, Morreu mesmo. Homem do céu, você está me deixando nervoso. Essa paciência do Senhor me estraga. Nós estamos diante de uma problema da humanidade. A Terceira Guerra Mundial acabou de falar. E o Senhor está a gravidade absoluta mesmo. Mas o que está me deixando nervoso, Guizinho, não é a guerra. Então o que o senhor está nervoso? É o Senhor. Eu? Não estou fazendo nada. Seu Quinzinho, é a Terceira Guerra Mundial, seu Quinzinho. O senhor já parou para pensar nisso? Ele falou assim: ô moço, põe reparo. Ou a notícia é verdade, ou a notícia é mentira. Então, se a notícia for mentira, eu que não vou me preocupar. Agora, se a notícia for verdade, só pode acontecer duas coisas: ou o Brasil entra na guerra, ou o Brasil não entra na guerra. Então, se o Brasil não entrar na guerra, eu que não vou me preocupar. Agora, se o Brasil vem mesmo entrar na guerra, só pode acontecer duas coisas: ou eles chamam o exército de Itajubá, ou eles não chamam o exército de Itajubá. Então, se eles não chamar o exército de Itajubá, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles venham chamar o exército de Itajubá, só pode acontecer duas coisas: ou eles convocam os soldados que estão na ativa, ou eles chamam também quem está na reserva. Então, se eles não chamar o pessoal da reserva, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles chamem o pessoal da reserva, só pode acontecer duas coisas: ou eles convocam eles não convocam eu. Então, se eles não chamar eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles venham chamar eu, só pode acontecer duas coisas: ou eu vou ou eu não vou. Então, se eu não for, eu que não vou me preocupar. Agora,
caso eu for, só pode acontecer duas coisas. Ou eles me põem no combate, ou eles não me põem no combate. Então, vocês não me põem no combate, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles me ponham no combate, só pode acontecer. Ou eles me ponham mais para frente, ou eles me ponham mais para trás. Então, vocês me ponham mais para trás, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eles me ponham mais para frente, só pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido ou eu não sou ferido. Então, se eu não for ferido, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu venha mesmo ser ferido, só pode acontecer duas coisas. Ou sou ferido grave ou sou ferido leve. Então, se eu for ferido leve, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu venha mesmo a ser ferido grave, só pode acontecer duas coisas. Ou eu morro ou eu não morro. Então, se eu não morrer, eu que não vou me preocupar. Agora, caso eu morrer, não adianta nada eu ficar preocupado agora. Sua vida está na mão de Deus.